Nesse vídeo a gente vai resolver uma questãozinha de negação lógica, bem legal e bem recorrente em questões da banca FGV. Se você vai fazer concurso para essa banca, gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o like para valorizar o trabalho do professor, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. A questão 18 ela foi retirada do concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, aplicado em 2023, para os casos de nível superior. Vamos lá. Ela diz o seguinte: considere a proposição: se estamos em fevereiro, então eu pago o IPVA. Assinale a opção que apresenta uma negação dessa proposição. Então, primeiro que você tem que identificar que tipo de estrutura lógica é essa. Veja que ela começa por si. Então, se ela começa por si, já existe o conectivo do se, então. Se existe o conectivo do se, então, é uma proposição composta, tá? Então, é uma proposição composta. Como que a gente identifica as posições simples dentro dessa composta? A gente vai procurar pelos verbos. Veja que a gente pode conseguir ver se estamos, estamos é verbo em fevereiro, então tudo isso aqui é uma premissa simples, tá? Então a gente pode chamar, geralmente a gente chama as premissas simples de letrinhas P, Q e R, tá? Então o conectivo para o outro verbo, eu pago, pago verbo. Então tudo isso aqui engloba esse verbo pago, eu pago o IPVA, é outra premissa simples que geralmente a gente representa, né, o conectivo de se então por essa setinha aqui, ó. Se então, a gente representa, ó, se então, tá? Ok. Como que a gente faz essa representação? P, você vai pegar, dizer que é P. O conectivo se então é uma setinha, tá? Então, P se então, Q. Que é justamente a segunda parte. Ele quer a negação disso. Então, vem comigo. Vamos montar uma tabelinha verdade para isso daqui, para você perceber e não só decorar a relaçãozinha, tá? De esgotar as possibilidades da gente ter premissas verdadeiras ou falsas. Então, você vai ter aqui P, né, premissa verdadeira ou falsa, e Q sendo verdadeiro ou sendo falso. E aqui sendo A composta P, então Q, beleza? Então vamos colocar aqui P e aqui Q. E tem duas premissas aqui, a gente pode esgotar as possibilidades dela, dizendo que a primeira pode ser verdadeira e a segunda verdadeira. A primeira pode ser verdadeira, a segunda falsa. A primeira sendo falsa, a segunda verdadeira. E a primeira sendo falsa, tá? E a segunda também sendo falsa. Veja que não existe nenhuma outra possibilidade. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte: quando a gente tem uma premissa verdadeira, se então verdadeira, isso daqui é uma sentença posta verdadeira, tá? Quando a gente tem a primeira parte verdadeira e a segunda falsa, aí nesse caso a gente vai negar, tá, essa situação. Então vou botar aqui falso. Quando a gente tem falso, verdadeiro, a gente tem verdadeiro também, falso e falso, a gente também vai ser verdadeiro. Professor, ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa? Exatamente. Então, para que a gente tenha uma negação de uma proposição composta, se então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa negar a segunda parte. E para negar a segunda parte, a gente tem que dizer que a primeira é verdadeira e a segunda ela tem que ser falsa. Então, a negação dessa proposição composta, a negação de P, então, Q, certo? Isso vai ser equivalente a gente dizer que a primeira, certo? E agora a gente colocar o conectivo de conjunção. Então, a conjunção, ela a gente representa por I e a gente representa por esse chapéuzinho aqui, tá? Então, a gente coloca I. Agora sim, a gente precisa que a segunda seja falsa. Olha lá na tabela verdade. A primeira tem que ser verdadeira e a segunda falsa. Então, a primeira a gente escreve do jeito que está, porém a gente tem que negar a segunda parte, ou seja, F, tá? Então, como que fica essa frase reescrita, tá? Então, a gente tem aqui, ó, se estamos em fevereiro, tem que escrever isso assim, ó, estamos em fevereiro, certo? Em fevereiro, eu vou abreviar, tá? Em fevereiro. Então, não. A gente vai trocar pelo conectivo de conjunção, que é I. E a segunda parte, porém, de forma negativa. E, eu vou circular para você lembrar, e eu não pago, certo? Não pago o IPVA. Certo?
Veja que é bem lógico, né? Porque se estamos em fevereiro e eu pago IPVA, isso contradiz exatamente isso daqui, ó. Porque a parte era condição para acontecer a outra parte, ou seja, se está de fato em fevereiro, ele vai ter que pagar o IPVA. Agora, se acontece dele estar em fevereiro e ele não pagar IPVA, de fato a gente está negando isso daí. Vamos lá para as alternativas? Estamos em fevereiro e eu não pago IPVA. Letra A, nosso gabarito. Beleza? Não estamos em fevereiro. Isso não começa negando a primeira parte, não nega, tá? Se, ó, o se não nega o se, então, a gente precisa trocar pela conjunção i. Ó, se novamente, essa banca fez uma pegadinha da pegadinha, porque realmente tem alternativas e elas têm três semelhantes, elas tendem a ser uma das alternativas. Porém, a resposta correta aqui não é nenhuma dessas três aqui, é exatamente a letra A. Então, cuidado com esse tipo de questão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática e resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.